Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira videoaula do curso de Agricultura Urbana Online. E falo um pouco de portunhol justamente para fortalecer o vínculo de Latinoamérica, né? Esse espaço sagrado em que vivemos e que muitas vezes o Brasil acaba se distanciando por conta da língua, né? Ser diferente dos outros países. Então, falar em portunhol é uma forma de fortalecer o vínculo com essa rede latino-americana. E como mais podemos fortalecer o vínculo, Chasky, com os seres que estão ao nosso redor, com os objetos? Bom, se a gente trazer para a prática de um trabalho de hortas, de jardinagem, e estarmos abertos para olhar por cima dos muros que cercam a nossa casa, a gente vai perceber que pela nossa vizinhança existem certamente pessoas que gostam de plantas, que gostam do convívio social, né? E muitas vezes não se lançam a plantar, não se lançam a bater na porta da tua casa e te convidar para fazer algo porque sentem-se inseguras, né? Sentem que talvez não tenham conhecimento suficiente, né? Ou coragem. E o curso de agricultura urbana que propomos tem essa intenção de fazer com que você que está participando crie coragem e que saia caminhar e fortalecer o vínculo com a vizinhança, com as empresas ou microempresas que estão ao teu redor, tá? Porque a partir desse caminhar podemos encontrar inúmeras possibilidades, inclusive de fazer uma horta comunitária. Sabe, eu tive caminhando por algumas capitais do país nesse ano e percebi que existe um movimento forte de intenção de criar hortas comunitárias. E para isso, fortalecer o nosso vínculo como jardineiro, como agricultor é muito importante, porque aí podemos transmitir às outras pessoas a simplicidade que é plantar. E não só plantar, como estar em comunidade, desfrutando e realizando uma atividade que vai ser benéfica para todos. Então, vamos fortalecer os vínculos internos com os nossos sonhos, com os nossos objetivos e também externos, visualizando a rede com a vizinhança. Que tal? Então, a proposta dessa aula é que a gente observe pequenas tarefas que são propostas para que cuidemos melhor da nossa horta e refletimos sobre isso internamente. Sabe, eu vou contar um segredo para vocês. Esse trabalho que a gente faz, seja com tutoramento, com poda ou com raleio de plantas, é uma atividade que faz com que a gente aprenda muito com elas. Sabe, porque quando a gente faz um tutoramento de uma planta, ou seja, bota uma estaca, bota um cordelete para dar o suporte para que ela se levante e vá em direção à luz, dentro de nós, se estivermos com a predisposição, conseguimos aprender isso com as plantas. E perceber que precisamos de um tutoramento também. Quem sabe um mestre para nos conduzir, ou quem sabe que a gente perceba um mestre em cada um, porque quando a gente está fazendo uma atividade na horta, o nosso ser está expandido. É o momento em que falamos para a Pachamama: tô aqui, quero te cuidar, sabe? E quando uma mãe ouve isso de um filho, ela cuida, não só cuida, como ensina a cuidar. E quando a gente vai fazer uma poda, então, que estamos ali observando a planta que ela está pendendo para um lado, ou está com galho seco, ou está com um monte de frutos, às vezes, que são tão suculentos e gordos que o galho está assim, pendido. E a gente vai lá e tem essa sensibilidade de intervir, mas intervir como se fosse no seu próprio ser.
vem a resposta. Muitas vezes a gente está pensando em algo sem saber como tomar uma decisão, porque estamos muito presos na mente, e o simples gesto de ir lá e pegar a tesoura, observar com sabedoria, ter paciência para escolher qual galho cortar, qual folha tirar, faz com que clique. E um problema que estava ali, uma preocupação, um medo, uma insegurança, cai junto com o galho. Essa é uma experiência que vale muito a pena presenciar, sabe? Assim como fazer o raleio, assim como fazer a retirada dessas mudas, de todas aquelas sementes que a gente jogou, que começaram a germinar, a gente ter a sabedoria de observar e perceber quais estão demonstrando que vão crescer mais. E ao mesmo tempo sentir essa observação interna, porque quantas vezes jogamos sementes também e nos damos conta que estamos cercados de, não sei, muitas atividades, muitos pensamentos ou muitas pessoas, mas não estamos conseguindo perceber o que disso vai vingar, né? E muito menos ter a coragem para sacar, tirar algumas, para fazer com que as outras cresçam. Bom, acho que nessa altura do curso vocês já puderam perceber que Chas que dá essas viajadas, essas peregrinadas pelo universo e depois vuelve à terra, à nossa horta, e me sinto bem fazendo isso. Então, falando um pouco sobre irrigação, sobre rega, temos várias possibilidades, não? E é bom a gente sempre tomar atenção para o que temos em mãos, tá? Pode ser um regador, pode ser uma mangueira, pode ser um borrifador, ou podemos ter uma chave que liga um sistema de irrigação. Mas por trás disso, o que importa para as plantas é que elas tenham disponibilidade de água para que a terra permaneça úmida o suficiente para fazer com que elas se hidratem por um determinado tempo com autonomia e ao mesmo tempo que elas não fiquem encharcadas. Então, a gente pode fazer esse trabalho com a sensibilidade e o toque. Sabe, quando a gente toca a terra e percebe que ela está úmida, então a planta está satisfeita de água. Quando a gente observa que algumas folhas estão dando sinais de secagem, muitas vezes pode ser pela falta de água ou também por algum componente que esteja ali. Então, acima de tudo, é importante essa sensibilidade, tá? Essa observação, assim como a imitação e a repetição. Lembram? Ouvir. Tá? Observar o quê? Observar como acontece a hidratação das plantas de forma natural. Numa floresta, por exemplo. A chuva tropical, ela é uma bênção, porque ela faz com que toda a floresta permaneça úmida. E ao mesmo tempo, a chuva tropical é a causa da não germinação de muitas sementes, sabiam? Por quê? Porque se uma semente estiver recém-germinada e ela recebe uma gota de chuva com uma velocidade altíssima que chega das nuvens direto nela, muitas vezes ocorre dela cair e não conseguir levantar mais. Tá? Então, quando a gente está fazendo a irrigação com uma mangueira, por exemplo, é importante observar isso. Chuva tropical, aperta o dedinho. Né? Aquele esguicho maior que sai não é muito bom para plantas pequenas. Né? Basta ter essa sensibilidade. O borrifador é excelente para fazer a hidratação das plantas, ou seja, o banhinho, né? Que não só tem a função de hidratar, né? Através da absorção das folhas, mas também de fazer uma graça. Né? Criança não gosta de banho de mangueira? As plantas adoram banho de borrifador. E quando a gente tem a possibilidade de estar regando manualmente com o regador, também faz com que a gente observe a planta em vários aspectos, né? A constância, a repetição faz com que a gente
vá entendendo o que as plantas gostam e o que elas não gostam, tá? E, bom, podemos fazer um sistema de irrigação também. Isso não é ruim, né? Muitas vezes temos muitas plantas e temos um quintal e temos todas as possibilidades para fazer um sistema, mas não sabemos. Então, eu vou dar umas dicas aqui de como montar, o básico assim, para a gente montar um sistema de irrigação com mangueira preta e pecinhas de microaspersão e microgotejo. Vejam aí. Chui mai nil nil wa wai sang quang hui piru kurkashma. Alla chui mai nil nil wa wai sang quang hui piru kurkashma. Achan kachani konkor kayuni perdon majiri kut kitanta. Achan kachani konkor kayuni perdon majiri kut kitanta. Ay mi palomita, perdón Majiri Kutkitanta. Ay mi palomita, perdón Majiri Kutkitanta. Majiri Kutkitanta. Chui mai nil nil wa wai sang quang hui piru kurkashma. Alla chui mai nil nil wa wai sang quang hui piru kurkashma. Achan kachani konkor kayuni perdon majiri kutkitanta. Achan kachani konkor kayuni perdon majiri kutkitanta. Ai mi palomita, perdão. Já que estamos falando de irrigação, preparamos um material para vocês de como são as acequias. A gente está numa região aqui de Córdoba, onde existem acequias, que são sistemas de irrigação de hortas
ancestrais. São uma tecnologia que foi trazida pelos Incas para cá, que desvia o curso de um rio e leva essa água por dezenas de quilômetros em lugares que antes não havia irrigação. Aqui tem o curso do rio, que vem, né, do rio São Marcos, e o curso do rio em alguns momentos encontra essas barreiras que são feitas para fazer o direcionamento da água. Então aqui tem uma comporta, né, que a gente está limpando para liberar o outro lado, que é onde vai chegar na comunidade de Casamama, onde a gente está. Pronto, agora que já limpamos a séquia, vamos mudar a direção da comporta. E aqui, depois de algumas horas, chegou a aguita da séquia, que está alimentando toda a horta. Olha só que bacana! La acequia es un sistema muy antiguo, muy rudimentario. Incluso aquí las acequias son precolombinas. Antes de que llegaran los colonizadores ya había sistemas de irrigación. Estos son sistemas que utilizan la gravedad y normalmente son una toma en el río o en algún riacho que hay por ahí por las montañas y van conduciendo el agua siempre por gravedad hasta las tierras de cultivo. Y siempre estamos trabajando con la gravedad, con pequeños canales, con pequeñas venas que se van abriendo y van regando por gravedad la tierra. Un sistema que requiere de muy poca energía, pero de mucha energía al principio para armar las redes. Son como pequeñas venas que van recorriendo todo el territorio. Aquí en San Marcos, todo el valle de San Marcos está irrigado por las acequias, así que hay pequeñas venas que van desparramando el agua del río para que este valle, que normalmente sería con un clima natural seco o medianamente seco, se transforme en un clima medianamente húmedo y que permite cultivos que no permitiría si no hubiera este sistema, ¿no? Un sistema muy simple, se trabaja muy simplemente con pequeñas herramientas y con la noción de caídas, así que si el agua está llegando aquí, estamos mucho más bajos que donde viene el río, que viene del pueblo. Así que un sistema muy bonito y a su vez también mantener este sistema nos hace partícipes de sostener la tradición, que es una tradición centenaria, ¿no? De las indígenas y los indígenas que vivían aquí, que con la percepción de los elementos podían asegurarse de los alimentos. Así que bonito mantener ahí la acequia. Tchaski, fala um pouco mais sobre adubação, tá? Na transmissão ao vivo a gente falou sobre alguns aspectos, tá? De como fazer, de que é muito delicado colocar um adubo na terra, então fazer com medidas como se fosse um cozinheiro mesmo, pitadas, né? Mas como a ideia desses vídeos são complementar as aulas ao vivo, então eu quero passar hoje a visão de dois aspectos da adubação, tá? Adubação orgânica e adubação inorgânica. A adubação inorgânica é agrotóxico, Tchaski? Não necessariamente. Dentro dos adubos inorgânicos existe uma classe de adubos químicos, que esses sim são agrotóxicos.
Por quê? Porque eles são produzidos de forma sintética e tem um objetivo em específico, que na maioria das vezes é entregar um tipo de nutriente para a planta, ou para que as folhas fiquem mais verdes, ou para que floresça mais rápido, para que frutifique, tá? Mas o que acontece depois disso? A chuva leva esses resíduos sintéticos para o subsolo, onde está o nosso lençol freático, os nossos rios, as nossas lagoas. E bueno, uma e outra vez acontecendo isso, não passa nada. Mas quando isso é feito frequentemente, como as práticas do agronegócio pregam, acaba que Pachamama sente um conglomerado de toxina e tem que botar para fora. Então vai acontecer um desequilíbrio, tá? A gente já viu que a rede da vida é super sensível, então acontece isso. Tem uma resposta rápida? Tem, mas a resposta de Pachamama é pior, tá? Adubação orgânica, por que ela é maravilhosa para as plantas? Porque ela entrega gradativamente o que as plantas precisam, tá? Um nutriente que tem nitrogênio, por exemplo, ele vai sendo liberado aos poucos e a planta vai gostar disso. É como um slow food, sabe? Que a gente vai preparando o nosso alimento e vai convivendo com ele na nossa horta e vai percebendo os detalhes que tem para preparar um prato com amor, né? Então, além de fazer essa entrega gradativa, a adubação orgânica ela também tem um ponto muito positivo, que é em relação à estruturação do solo. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre as características físicas que fazem grande diferença para que as plantas se enraizem, para que a vida como um todo na terra fique sana? Então, isso vai acontecendo com o passar dos ciclos, né? Com as folhas que caem, os galhos que caem da própria natureza, e vai fazendo com que criem-se camadas ali que vão se decompondo lentamente. Então, é mais ou menos assim, ó. Adubação química inorgânica é como se fosse um fast food, não? Que te entrega rápido, um BK, não sei o que, um Mac Avalanche, e tem esse efeito de passar a nossa fome, de encher o bucho, né? Mas depois, e os nutrientes, será que vão ficar no nosso corpo ou no outro dia vai estar tudo na privada? Então, adubação orgânica, slow food. Coraçãozinho. Basicamente, são essas as diferenças entre as duas. Tchasky, já que a gente está falando de adubação, é interessante falarmos também de composteira? Muito interessante, porque a composteira é uma forma de produzirmos o nosso próprio adubo e ao mesmo tempo é uma forma de nos responsabilizarmos pelos resíduos produzidos. Não? Você é daquelas pessoas que pega as cascas de frutos, os talos de verduras e coloca lá na mesma sacolinha junto com descartáveis e outras coisas, dá um nó e bota lá fora para o caminhão levar? Sabe-se lá para onde? Sabemos para onde. Para o aterro sanitário, onde ali vai produzir, através do chorume, gás metano e intoxicar o solo. Então, se você ainda faz isso, nunca é tarde para cambiar. Além de a gente fazer o direcionamento inteligente desses resíduos para a terra, né, para adubação das nossas plantas, a gente está também internamente fazendo uma autocompostagem. Porque quando a gente transforma um comportamento que temos que é equivocado, é agressivo mesmo, a Pachamama, para um comportamento de gentileza, de bondade, de nutrir a terra, dentro de nós também florescemos, também frutificamos. Então, essa percepção do que está acontecendo aqui no nosso quintal, com a nossa horta, conectado com o que está dentro de nós,
é a linha que nos traz a consciência. Por isso a gente vai mostrar aqui alguns tipos de composteira, tá? Uma para quem tem um quintal razoável, tá? E uma outra para quem já tem uma área maior, que tem muitos galhos de poda, para conseguir transformar isso em uma quantidade boa de adubo. Veja aí. Para ter uma boa compostagem tem que ter um balanço entre dois elementos fundamentais, que é o nitrogênio e o carbono, certo? Então, onde é que a gente encontra muito nitrogênio? Nas frutas, nos restos dos nossos alimentos, né? Então, os vegetais verdes, frescos, eles têm muito nitrogênio. Nos estercos, né? Esterco de galinha, de boi, de ovinos. Então tem muito esterco. E onde é que tem muito carbono? Geralmente o carbono está aí, nas folhas, né? As folhas celulose, né? Nas partes, nos galhos, nos troncos, né? Folhas secas. Então é onde está representado. Então, para ter um bom balanço, então, a gente tem que estar misturando o resíduo rico em carbono e rico em nitrogênio. No caso aqui, a gente tem uma camada de folha. Nosso resíduo rico em nitrogênio é o resto aqui do alimento, das frutas, né? Aqui a gente dá uma arrumada aqui. Tem um pouco de folhas. Então a gente vem cobrir, né? A ideia é a gente cobrir a compostagem. Nesse caso aqui ela está em ambiente aberto. Então se eu não cobrir vai dar muita mosca, né? Pode dar insetos indesejáveis, né? Rato pode aparecer. Então é fundamental que a gente cubra bem o composto, a parte que ficou. Que é essa porta aqui já. Aqui é para facilitar, né? A retirada do composto. Quando uma vez pronto, a gente retira aqui essa proteção que tem por dentro aqui, por conta para não ficar vazando. E aí já tá, e ele aqui já tá ficando, né, um ponto, ó. As minhocas também são bioindicadores de que o composto está chegando no ponto de maturação. Contrapiso aí de cimento e ele tem um declive para que escorra o chorume, né? Que aí o chorume é também um adubo, um fertilizante foliar, né? Então aqui é o material já vindo de dentro da composteira, né? Isso, ele já está chegando num ponto de maturação, né? A granulometria vai se assemelhando à borra do café, né? Lentamente. As folhas, as que restaram, ficam já com essa aparência de queimada, né? É um sinal de que ela está umificando, está se tornando humus, né? Então aqui vai ser finalizado ainda pelos micro e macro-organismos, né? Minhocas, insetos, tem baratinha, tem os gogos também que chama, né? Os piolhos de cobra, tem uma gama aqui de seres vivos que vão finalizar e torná-la mais estável ainda. Aqui eu já poderia utilizar, já pode ser utilizado. E depois ela vai para onde? Mas se eu puder esperar mais, ele vai esperar. Depois daqui ele vai para o campo. Ele fica aqui um tempo, em torno de 15 dias. E aí ele vai chegar num ponto de mais estabilização e já vai para o plantio. Já pode ser usado para sementeira, para adubação de canteiros, adubação de frutas, né? Então aqui onde tem grandes árvores, é interessante fazer uma composteira de grande porte também. E depois que a gente coloca o coco, os galhos secos por baixo, a gente abre um espaço para depositar o esterco curtido, tá? Nesse caso aqui é uma mistura de esterco de gado com galinha. A quantidade varia de acordo com o material orgânico que a gente tem disponível, tá? E com a enxada aproveitamos para dar uma espalhada e desfazer os torrões que tem para acelerar a reação do processo químico que vai transformar os galhos em humus.
E depois disso, basta irmos cobrindo o esterco com as folhas e galhos secos e semanalmente irrigarmos para acelerar a reação química. O que acha de fazer uma composteira dessas? Ah, pensou que tínhamos esquecido de você que mora em apartamento? Veja como é fácil fazer uma composteira para ti. Massa, Tchasque, sobre adubação. Então vamos falar um pouco sobre capina e qual a relação com a fertilidade do solo das plantas. Bom, a capina a gente faz basicamente em dois momentos, tá? Um é quando a gente percebe que a nossa horta está sendo invadida, está sendo tomada por plantas que a gente não vai comer e que elas estão ali disputando luz, disputando nutrientes, fazendo com que os nossos alimentos plantados não recebam a quantidade que poderiam estar recebendo se elas não estivessem. Então, nesse caso, a gente faz uma capina de retirada, tá? Como a gente faz normalmente com a tiririca, que é uma planta que em semanas pode tomar o teu canteiro e sufocar as tuas plantas. E uma outra forma de capina é a capina de aeração, tá? Então, nessa capina a gente vai fazer cortes na terra com a enxada com o objetivo de oxigenação. Então, tanto um quanto o outro tem essa ligação direta com fertilidade. Por quê? Porque com a oxigenação da terra, as reações químicas ali vão dar uma acelerada, tá? E isso vai fazer com que a nossa planta dê um boom. Em um momento, por exemplo, de início, é muito interessante, porque a gente tem essa resposta justamente no crescimento. E aí, na sequência, claro, a gente vai compor esse trabalho com uma adubação bem feita, com uma hidratação. Vocês percebem como os assuntos estão todos interligados? Então, no caso da retirada das plantas invasoras, também existe esse ganho de fertilidade, por quê? As nossas plantas não estão disputando essa energia contida no solo e a energia captada pelo sol, tá? Então, isso também vai dar uma resposta que, se você decidir seguir por essa linha de pequenas intervenções, ótimo. Mas também você pode escolher por ter uma cultura como a de Fukuoka, que fazia os plantios e que teve um resultado com o arroz produzido dessa forma, em meio às plantas nativas, indicadoras ou invasoras, e teve uma produção até maior do que a forma convencional, retirando e usando adubos inorgânicos. Então, pode escolher. Bom, falar sobre proteção contra insetos e doenças é uma ótima oportunidade para a gente revisar alguns dos pontos que foram tratados nas aulas anteriores, tá? Que são aspectos básicos de prevenção, né? Porque nada melhor do que prevenir. Então, quando a gente fala de tutoramento, de poda, de adubação, de irrigação, de cobertura de solo, por exemplo, a gente está não só falando pontualmente de aspectos que vão contribuir com as plantas, mas em um segundo plano é uma maneira de prevenção contra doenças, tá? Porque a gente vai estar fortalecendo com cada atividade dessa na horta. Então, por exemplo, quando a gente faz um tutoramento, a gente pode estar evitando que uma planta que está ali com um galho caído, tocado no chão, não adquira um fungo, né? Porque a gente vai subir ela com um apoio e ela vai ter essa
força maior. Então, quando a gente faz a poda, a mesma coisa. Tá? A gente pode identificar dentro dos galhos, das ramas, que alguns deles estão fazendo com que entre menos luz solar na região central da planta, por exemplo. E essa não entrada de luz solar ali pode também se tornar um foco de fungos. Tá? Quando a gente faz uma hidratação bem feita, uma irrigação bem feita, que garante a disponibilidade de água para as plantas e a umidade do solo por um tempo maior, e sendo constante, a gente também faz com que as plantas ganhem energia, e ganhando energia elas ficam menos vulneráveis. Tá? Assim como fazer uma boa adubação, né? Uma adubação pontual, uma adubação que não seja exagerada, nem que seja mal feita, em um terreno seco, por exemplo. Manter a adubação com a hidratação. Vocês percebem que está tudo interligado, é tudo a rede da horta? Então, e falar sobre cobertura de solo como prevenção na minha opinião, um ponto principal. Tá? Porque a cobertura de solo ela age de diversas formas. Tá? Ela age na manutenção da hidratação do solo e das raízes das plantas, porque ela favorece a umidade, né? Evita com que os raios do sol incidam diretamente do solo, fazendo o solo se tornar seco. A cobertura de solo também faz um papel de adubação a médio e longo prazo, porque os elementos das folhas secas e galhos vão se decompondo e entregando nutrientes às plantas e também estruturando esse solo. Lembram da aula que a gente falou sobre os aspectos físicos, né, do solo? Então vai compondo. E talvez o principal relacionado a esse assunto de combate a doenças ou prevenção a insetos é com que essa camada depositada na parte superior do solo faz com que insetos subterrâneos não consigam acessar a horta. Então eles vão lá e a porta está fechada para ter esse acesso às nossas plantas. Então esses 3 pontos fazem da cobertura de solo, na minha opinião, algo muito importante na manutenção das nossas hortas. Certo? Vamos lá, como tá? Revisaram tudo? Como tá? Tutoramento, poda, adubação, irrigação e a cobertura de solo, já tem? Então, massa! E um outro aspecto de prevenção que falamos na transmissão ao vivo é na forma de associação de plantas aromáticas com hortaliças. Por quê? Porque as plantas aromáticas elas enviam para a atmosfera um cheiro, normalmente forte, para os insetos. Se nós mesmos às vezes sentimos a força do cheiro da arruda, imagine um inseto que é pequenininho. E os insetos eles se orientam a partir do olfato. Alguns insetos emitem, na época de acasalamento, um hormônio no ar, e através desse hormônio eles se encontram, e ali acontece a festa e começa a se espalhar pela horta. Então quando a gente tem a presença de aromáticas como arruda, alecrim, alguns tipos de menta que soltam com mais facilidade esse aroma para o ar, a gente também pode ter esse aspecto de prevenção, porque os insetos vão se confundir e aí eles vão procurar um outro lugar com um aroma mais neutro, tá? Mas bom, se você já está com os insetos na sua horta, não fica desesperado também, porque se olharmos por um outro aspecto, esses insetos que certamente têm um motivo por existirem na natureza, como vimos, a rede da vida é muito sensível, eles podem estar ali e ter encontrado uma bênção na sua horta, né? Terem encontrado ali a única forma de sobreviverem na região. Então pode ser que isso tenha acontecido, né?
Mas é uma opção de cada um. A gente pode criar um repelente, pode criar um outro composto que faça com que esses insetos sejam eliminados diretamente da horta. Mas para isso temos muitas, dezenas, talvez centenas de receitas aí pela internet, tá? Entre o grupo mesmo dessa turma, algumas pessoas já compartilharam, tá? Mas é importante a gente saber que se a gente for fazer aplicação via borrifador de um tipo de remédio desse, a gente deve fazer ou bem no início da manhã ou no final da tarde, por conta do sol, para que as plantas não queimem-se com a luz solar incidindo diretamente na água, certo? E assim terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e mais uma vez reforço que estamos disponíveis para a consultoria que oferecemos no curso. Envia um zap, envia um e-mail, sinal de fumaça, estamos aqui.